Oscar brasileiro do Ainda Estou Aqui revela muitas coisas, muitas páginas sombrias da ditadura militar. Mas uma coisa não revela: o medo que os militares tinham do humor. O humor praticado por jornalistas na essência. Aqueles jornalistas com J maiúsculo, que hoje pouco se vê, jornalistas que faziam a história, escreviam a história, reescreviam a história verdadeira. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Uma entrevista extremamente importante com o Mozart Benedito. Mozart Benedito é jornalista. Mineiro, é o quinto entre os 10 filhos de um barbeiro. Trabalhou em vários jornais alternativos. Versus, Pasquim, Tempo, Movimento, Jornal dos Bairros, Brasil Mulher e por aí afora. Estudou geografia na USP e jornalismo na Caster Libero, tudo em São Paulo. É autor de muitos livros, dentre os quais, publicados pela Boitempo, editora, Ousar Lutar, em coautoria com José Roberto Rezende, Pequena Enciclopédia Sanitária, Meneghetti, o Gato dos Telhados, que retratam talvez o mais icônico dos ladrões, né, de casas e apartamentos em São Paulo, que era o Meneghetti, o Gato dos Telhados, né, que é o Meneghetti, chegou a tua vez, moleque. Colabora até hoje com o blog Boitempo, onde dispara sua artilharia pessoal de ironias. Brasilianista, criou o portal Adoradores do Saci, o herói nacional de uma perna só, que bate de frente com a festa americanista do Halloween. Mozart Benedito é um guardador de histórias, algumas que eles vão nos contar aqui e outras que vão permanecer muito frescas em sua memória. Mozart, prazer enorme te receber aqui. E em nome do bom jornalismo eu te digo assim, nós somos bem-humorados a ponto de colocar medo nos militares? Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelos elogios exagerados aí, que eu não mereço tanto. Mas, merece muito mais. Eu lembro que durante a ditadura, o que a ditadura considerava mais inimigos, os militares consideravam mais inimigos, era a luta armada, obviamente, os guerrilheiros. Mas, em segundo lugar, o Pasquim, que eles tinham um ódio do Pasquim, que era um ódio mortal naquela época, o humor, porque esculhambar ditador é uma característica do humor e dos brasileiros, e humoristas de muito tempo, desde a ditadura do Estado Novo, a ditadura militar aí de 64, eles, porque eles se sentiam muito incomodados, porque se você falar que eles eram ruins, eles eram mesmo. Se você achar que eles eram cruéis, eles eram cruéis. Então não importava para isso. Agora você gozar disso tudo, aí eles ficavam bravos. Ô Mozart, como é que você começou a trabalhar exatamente como jornalista nessa fase da ditadura militar? Quais foram as suas motivações na época? Olha, desde o surgimento do Pasquim, que eu fiquei muito apaixonado pela imprensa alternativa. Isso em 69. Na época, eu estudava geografia e trabalhava como técnico em contabilidade na Secretaria dos Transportes do município de São Paulo. Eu cheguei a criar um jornal inspirado no Pasquim, meu particular, dentro do curso de geografia. Só que quando terminou o curso de geografia, eu estava, assim, meus amigos sendo mortos, torturados e exilados, presos pela ditadura. E eu me mandei para o interior. Fui arrumar um trabalho no SESC e me mandei para o interior para não ser uma das vítimas, logo depois que terminou o curso de geografia. E quando terminou, depois de 2 anos no interior, eu voltei para São Paulo, mas a gente tem aquela mania de cutucar a onça com vara curta. Eu resolvi entrar na USP de novo para tentar ajudar a recuperar um pouquinho o movimento estudantil que estava praticamente morto, né, em 74. Aí bom, para voltar para a USP, eu falei, vou fazer um curso que seja assim, diferente para mim, né? Eu tinha uma curiosidade de conhecer como é que funcionava uma língua sem alfabeto. Então eu resolvi entrar no curso de chinês. Aí é gozado que muita gente pensava que eu era do PCdoB, porque o PCdoB que era aliado à China, né? Uhum. E não era, eu queria mesmo conhecer assim, uma língua sem alfabeto. E aproveitei para estudar um pouco de tupi, que era uma língua que nem escrita tinha. Então, de chinês eu esqueci tudo, mas do tupi ainda lembro um pouco que está no nosso cotidiano ainda. Muitas palavras, nome de cidade, palavras do cotidiano e tudo mais.
Mas aí, lá pelo meio do ano, em 74, eu pensei, pô, mas eu sou geógrafo, que eu gosto muito de ser geógrafo, mas isso, eu não tenho emprego, eu não gosto de ser professor, não tenho vocação para professor, que era praticamente a única coisa que sobrava para quem era formado em geografia. Eu precisava ter uma profissão. Aí eu pensei, eu vi a imprensa alternativa bombando, pensei, eu vou fazer jornalismo para trabalhar contra a ditadura sem ser pelas armas, trabalhar com a palavra contra a ditadura. Aí entrei na Casper Libro, no segundo semestre de 74, e comecei assim, né, tentando fazer o curso de jornalismo, mas sem ter uma perspectiva assim, para isso. Aí nisso, o Marcos Faerma resolveu fundar um jornal Versus, e ele juntou com um monte de intelectuais como Boris Schneider, Modesto Carone, jornalistas bons, e um colega de faculdade, o Marcos Wilson, que trabalhava no Estadão, ele me falou para o Marcos Faerma, que trabalhava no Jornal da Tarde, olha, tem um cara que você tem que levar. Eu era um molecão, né? Aí ele me chamou para participar. Enquanto eu estava no Versus, arrisquei mandar umas matérias para o Pasquim, ele resolveu publicar, eles publicaram. Aí eu continuei colaborando no Pasquim, trabalhando no Verso e colaborando em tudo quanto é jornal alternativo que fosse possível. Né? E era muito legal, porque tinha jornal alternativo, tinha muitas ditaduras na América Latina inteira. Então havia matéria da gente sendo replicada no Chile, até no sul dos Estados Unidos, os descendentes latino-americanos que moravam lá, que tinham alguns jornais alternativos também que publicavam lá. E aí começou a minha militância na área, que eu continuei tendo outro modo de vida, né, tendo que trabalhar para ganhar a vida em outras coisas, mas trabalhando, militando, porque era uma militância na imprensa alternativa, de graça, não só não ganhava nada, como às vezes dava muita despesa. E aliás, eu brincava, minha mãe falava para mim, futebol não dá camisa para ninguém. Aí eu pensei assim, mas o jornalismo do jeito que eu penso, além de não dar camisa, tira. Porque eu fui demitido do SESC por causa eu tinha um bom emprego no SESC, eu fui demitido por causa de ser um dos editores do Verso e fazer uma matéria específica no Pasquim. O Papai Júnior ficou irado, que era o presidente do SESC, e demitiu por causa disso. E não só me demitiu, como me colocou numa coisa que chamava lista negra antigamente, que você não conseguia arrumar emprego nenhum em São Paulo por causa disso. Depois de um tempo, assim, vendo que eu ia vendo a vaca ir pro brejo, eu mudei para o Rio de Janeiro. Naquele tempo tinha a felicidade de não ter internet. Então, quando você mudava de um lugar para outro, a não ser que você estivesse naquela lista de procurado vivo ou morto que a ditadura tinha, você era outro, ninguém te conhecia. Então, no Rio de Janeiro, eu virei uma pessoa normal lá, mas continuei militando também. E é isso. Você lembra de alguma situação específica em que o humor tenha te ajudado a enfrentar ou sair de algum momento duro da repressão ou não? Olha, tem vários, assim, né? Porque quando eu lia assim, o Pasquim, eu via assim, aquela gozação, parecia que era eu, é que nem a música do Chico Buarque. As músicas do Chico Buarque, parecia que era eu que tinha composto aquelas músicas. Cada uma que saía, eu ficava um bom humor danado e tal. E tinha umas situações também divertidas, assim, por exemplo, já no tempo da geografia, a gente, apesar da repressão, a gente encarava os milicos com muito humor, isso provocava muito eles. Então a gente tinha um hábito, por exemplo, a gente tinha uma militância ali que incomodava os caras, porque tinha cheio de polícia infiltrado ali, né? Então a gente, uma época, tinha um cara que trabalhava num órgão aí do governo que fiscalizava frigorífico. De vez em quando ele arrumava um saco de culhão de boi. Então a gente fazia, quando a gente estava se sentindo incomodado, a gente fazia uma culhãozada de boi lá na entrada da cidade universitária que atraía um monte de gente. Então os caras imaginavam assim, a polícia pensava assim, esse pessoal é um bando de inconsequentes, não já se viu ficar fazendo culhãozada de boi, assim, porque tinha forma de afrodisíaco, né, e tal. E nessa época mesmo, uma coisa que eu lembro é que o Exército encheu de outdoor em São Paulo, dizendo Exército, a defesa do povo, não sei o que lá e tal. Eu via aquilo lá e ficava incomodado. Caramba, que defesa do povo que esse pessoal faz? Não faz nada, coisa nenhuma.
E um colega apareceu com uma coisa que eu achei interessante um dia. Ele mostrou uma lâmpada queimada que ele tirou a parte de cima, encheu de tinta vermelha. Eu sou mais anarquista, então teria que ter tinta preta, mas isso a pessoa não identifica. A tinta vermelha o pessoal identificava como contra o governo, porque até hoje, né, o pessoal é comunista. Então. E aí, então a gente começou a usar essa tinta vermelha, essa lâmpada, todo mundo levava a lâmpada queimada, enchia de tinta vermelha para a gente jogar em coisas desse tipo, dos outdoors do exército. Um dia na entrada da cidade universitária, eu estava lá, vendo assim, aquele outdoor assim e tal, cheguei e joguei uma lâmpada daquela, no outdoor começou a escorrer aquela tinta vermelha assim do lado fora. Nisso eu vi um carro de polícia vindo bem na minha direção. Falei, caramba, se os caras me pegam, eles me matam. Por causa disso, eles matavam a gente. Não é o pessoal que reclama hoje em dia que é contra o governo, é processado, não sei o quê. Na época eles matavam. A hora que eu vi isso, bom, na entrada da cidade universitária, aquela avenida que hoje é cheia de casarões, era cheia de terreno baldio. Tinha umas casarões, não muito terreno baldio. Eu saí pulando de muro em muro, então, até uns 15 minutos, achando que estava sendo perseguido pela polícia. Na hora que eu me senti, pulei o último muro e me senti livre deles, fiquei deitado no chão gargalhando, assim, ferrei a polícia. Então, eu tinha assim. O humor, ele fez o seu papel na ditadura militar? Fez. Ele contribuiu muito, assim, que era o nosso além da música de protesto, assim, o humor era o refresco que a gente tinha. Era o jeito que a gente tinha de se sentir vivo e tal, e combatendo um mal sem ser pelas armas. E tinha os armados também, que eu defendia, achava. Aliás, eu usei muito isso, né? Frequentei muitos presídios políticos para tirar material de lá e defendendo os presos, mas eu achava que, desde o começo da guerrilha, eu achava que aquilo lá não tinha chance de ser vencedor. Eu admirava quem entrava, sabendo que ia se ferrar ali, porque o destino era esse, né? Como um conterrâneo meu, da Roberto Rezende, que foi preso, ele foi militante da DPR, ele foi preso e condenado a 2 prisões perpétuas e mais 69 anos de cadeia. Imagina. Todo mundo, até o humor funcionava nisso lá. Quando eu conheci, eu falei a mesma coisa que todo mundo fala. Quando eu gozado, que era da minha terra, cidadezinha de 3 mil habitantes, eu fui conhecer ele no presídio no Rio de Janeiro, visitando lá os presos. E eu falei para ele assim, Zé Roberto, você vai ter que morrer 2 vezes, sobreviver a uma terceira vida, porque eu não tenho pão para cumprir só pena de 2 prisões perpétuas, mais 69 anos de cadeia. Então, todo mundo fazia essa mesma brincadeira com ele, né? Eu não fui nada original, né? Mas então a gente tinha, né? Por exemplo, cada edição do Pasquim era aquela coisa ávida, né? Para a gente chegar na banca e ficar. Todo mundo que se sentia contra a ditadura queria ver aquilo. Mas o Pasquim era um exemplo. Mas eu, por exemplo, no Versus, eu mantive o humor. Tinha uma coluna chamada Dólar Furado, que teoricamente era de economia, mas era de humor. No Em Tempo, eu fazia uma página inteira chamada Gerais, uma época, que era notas sobre a atualidade da época, né, mas com humor também. Aliás, no Em Tempo tinha um jornalista muito ranhento, militante de esquerda, que ele não gostava de humor. Ele achava que. Ele falava, bah, gaúcho, ele falava, bah, negócio de piada é coisa de jornal de direita, não é coisa de jornal de esquerda. Eu falava para ele, mas escuta, onde é que tem essas piadas? São todas contra o poder, contra o ditador. Você acha, não, mas não se pode. Piada não é coisa de esquerda. E era, eu acho que era. Porque a gozação contra os poderosos é uma coisa de esquerda. Eu acho que. Tanto que você vê, o pessoal bolsonarista inventa um monte de coisa contra o governo, mas não é com humor, é com raiva. Ele fala com raiva isso. Né? Política do ódio, né? É, política do ódio. A gente tinha a política de sacanear os caras, assim, né? De fazer dar risada deles, a gente rir deles.
Agora, Então, você ganhou, você foi o primeiro vencedor do troféu Vladimir Herzog, que é um troféu que você se orgulha muito. Mas você foi descobrir isso quase 50 anos depois. Como é que é essa descoberta? Como é que foi essa coisa? quando eu comecei a frequentar, por causa dessa militância que eu te falei, que eu tive que mudar para o Rio de Janeiro, lá eu tinha esse meu conterrâneo chamado Zé Roberto Rezende, era um conterrâneo meu que estava preso lá, e uma prima dele morava lá no Rio de Janeiro também, que é lá de Nova Resende também. E ela um dia me falou, olha, eu falei de você, eu consegui, quando abriram para parentes e os melhores amigos visitar os presos políticos, ela entrou no presídio e falou, olha, eu falei de você pro Zé Roberto, ele está a fim de te conhecer, você topa visitar ele lá? Aí eu fui visitar. Eu contei, cada preso tinha direito a 3 visitas, né? Então era uma coisa bem restrita. Então você não podia faltar. Se você foi colocado na lista de visitas, faltar era uma sacanagem altíssima, porque o cara era o contato que ele tinha com o mundo, né? Com essas visitas. Aí eu fui. E para chegar na ala dos presos políticos, tive que atravessar 7 grades. Assim, cada um, o cara te olhando mal encarado. Entre a, entre a quinta e a sexta, tinha uma ala como é que chama? Os caras lá dos justiceiros da época, da polícia, né? Que ficava Esquadrão ali, da a Morte, Mariel essas coisas? Maristotti, Esquadrão da Morte, tal, a ala do Aham. Esquadrão da Morte, o Esquadrão da Morte ficava ali perto. Eu via, assim, a mulher levando um bolo, assim, com uma caixa que cabia uma metralhadora lá dentro, se o cara quisesse levar. E para mim, entre a sexta e a sétima cela, tinha que tinha uma revista, assim, que você tinha que tirar os sapatos. Eu fumava, então os caras abriram o cigarro, o maço de cigarro para ver se não tinha mensagem lá dentro. Você não podia levar nenhuma mensagem, um papelzinho escrito para eles, nada. E aí que eu atravessava a sétima cela, entrava a sétima grade, chegava na ala dos presos políticos. Eu fiquei muito impressionado com isso. Então, aí eu resolvi fazer uma matéria por um tempo sobre isso, a dificuldade para visitar um preso político. E lá dentro, eu já conheci também, eu comecei a conhecer a história dos presos políticos, só que para fazer algumas matérias lá dentro também, né? Só que para fazer essas matérias lá dentro, eu não podia, é, tinha que fazer, guardar nomes, essas coisas todas, e eu não podia sair com nada escrito, porque eles estavam na saída também. Então eu escrevia tudo lá dentro, depois queimava o papel, rasgava e queimava a matéria que eu fiz, mas antes disso eu decorava tudo. Às 5h30 da tarde, que era o horário que eu tinha que sair da cadeia, das visitas, eu saía e entrava no boteco em frente, que tinha lá bem em frente ao portão da rua Frei Caneca, né? Aliás, uma ironia, um grande libertário, Frei Caneca, tinha um presídio com o nome dele, assim como Tiradentes, aqui em São Paulo. Né? Aham. Então eu saía, entrava no boteco, pedia uma, uma cachaça, uma garrafa de cerveja e uma folha de jornal, uma folha de papel de embrulho. Aí reescrevia lá, tudo assim, para não perder, para não esquecer da memória do que eu tinha feito. Aí eu chegava em casa, que aí eu redigia para fazer. Então eu fiz matéria assim disso, retirava também material produzido por eles, sobre eles, e defendendo os presos políticos. Então, por causa dessas matérias, foi um tempão fazendo isso, todos os sábados e domingos. Aí também, depois disso, eu comecei a conhecer, por causa disso, eu comecei também a ter contato, querer visitar os presos políticos de São Paulo. Então, passava um fim de semana em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, nos presídios. Aí, essa, esse conjunto de matérias que rendeu esse prêmio, que o diretor do jornal que recebeu, porque eu assinava com pseudônimo. Se eu assinasse com o meu nome, as matérias com presos políticos, eu seria proibido de entrar no presídio novamente, como já aconteceu com o Mário Augusto Jacobs Finge, que era um amigo meu, que entrevistou uma presa chamada Rosalice Fernandes e publicou no Verso. Então ele foi proibido de voltar lá. E eu queria continuar escrevendo sobre os presos políticos, então escrevendo também, ajudando a fazer tudo que eles queriam. Né? Um deles tinha perdido contato com um advogado fora da cadeia e tal, pedia para eu fazer isso e tudo mais. Então passei a fazer isso. Então, quando saiu o prêmio, a primeira vez que saiu o prêmio Vladimir Herzog, que eu nem sabia, mas aí o Em Tempo recebeu
esse prêmio por causa dessas matérias. Segundo quem recebeu foi o diretor do jornal, que era o Flávio Andrade. E ele me falou, olha, o prêmio era para você, mas você assinava como Rezende Valadares Neto, então não podia ir lá receber. Eu fui receber pelo jornal. Aliás, o prêmio foi para o jornal, pelo conjunto de matérias sobre presos políticos. Então, eu recebi por isso, mas eu esqueci, nem lembrava disso. Aí, isso foi em 79, né? Aí, faz uns 3 anos, eu estava lá no Sindicato de Jornalistas, acho que foi com a eleição da diretoria, encontrei lá o Sérgio Gomes, fundador da Alboré, conhecido como Serjão. Ele falou, você recebeu o prêmio Vladimir Herzog, né? Eu fui lá e eu lembrei, sim, eu acho que recebi, mas ganhei, mas não foi eu que recebi, eu não tenho o prêmio, a estatueta lá e tal, do prêmio. E contei essa história para ele. Aí ele falou, não, vamos recuperar isso. Aí ele começou a me chamar para atividades e tal. Aliás, tem uma praça chamada Vladimir Herzog, atrás da Câmara de Vereadores de São Paulo, que é onde a gente faz um monte de atividades políticas e recreativas, musicais, alimentares, até de tudo ali, né? E, então, lá, essa praça, resolveram criar um calçadão com o nome de todos os premiados com esse Vladimir Zog aí e tal. E como ele me considera o primeiro ganhador, resolveram fazer um piso lá com tijolo, um tijolo com o nome de cada preso, como se fosse um calçadão do reconhecimento. E como eu fui o primeiro tijolo que produziram para experimentar isso foi com o meu nome, né? Então eu fiquei mais honrado ainda, assim. Aí é legal. Tão merecedor. Assim. Como é que na época você lidou com a censura? Conseguia driblar, né, a censura, driblar a recepção para publicar essas informações tão quentes e tão valiosas que você tirava, né, extraía de prisioneiros políticos? Ali o tempo chegou a ser recolhido algumas vezes. Eu fazia coisa com o Pasquim também. Uma vez eu fiz uma entrevista minha com o Paulo Augusto, com Paulo Schilling, que era o pai da Flávia Schilling, eu e um cara chamado Tiburcio, Carlos Tiburcio, que fez o livro depois com o Nilmário Miranda sobre sobre a tortura nunca mais, né? Ele e eu fizemos um livro, uma grande entrevista com o Paulo Schilling, o Pasquim, que saiu publicado, mas foi recolhido imediatamente, assim, porque, segundo o Jaguar me disse, foi por causa dessa censura que recolheram, por causa dessa matéria, essa grande entrevista, que recolheram o jornal. E tinha, né, o Versus não tinha censura prévia. Então, mas tinha lá, toda vez que a gente ia fechar o jornal, lá pelas 11 da noite, por aí, a gente chegava na porta, às vezes, tinha lá uma Veraneio, que era o carro usado pela Chevrolet Veraneio, que era um carro usado pela repressão, cheio daqueles caras truculentos dando murro na mão, batendo cacetete na mão e tal, e a gente entrava gozando, né? Assim, isso o Marcos Fermo, que era o editor do jornal, ele brincava, falava assim, aí nesse ponto a gente tem que ser igual o povo pensa em geral. Se acontecer da gente ser preso e morto é porque Deus quis. Então a gente não ligava muito para isso, a gente era meio irresponsável nesse ponto. E no Pasquim, numa entrevista com o Jaguar, ele contou sobre a censura. Quando começou a censura lá, o primeiro lugar que eles mandava um censor lá para a redação do Pasquim, para censurar, para ver qual matéria podia sair e qual não podia. Então eles iam passando matéria por matéria, começavam pelas matérias mais simples, e põe uma garrafa de uísque escocês ali para o censor ir bebendo. A hora que o cara ia ficando meio animado, né, soltando a franga ali junto com a turma, eles começavam a pôr as matérias mais quentes, o cara liberava tudo. Então, o governo retirou da mão dele e pôs um general para censurar. Mas só que o general não ia lá na redação do Pasquim, tinha que levar para ele, levar na casa dele para ele censurar. Esse general, por sinal, era pai da garota de Ipanema, da Heloísa, como é que chama? Elo Pinheiro. Esse general, ele, como todos os generais, assim, meio velho ali do Rio de Janeiro, ele era muito vaidoso. Ele reunia com a turma dele, né, num bar em Ipanema, ou Copacabana, acho que é em Ipanema, e
Então, o pessoal do Pasquim deixava para levar a matéria quando ele estava no bar com os amigos dele, os inimigos todos reformados ali, tudo, cada um contando papo, que era bom disso, bom daquilo, não sei o quê. E o Pasquim mandava uma moça de biquíni, uma moça bonita de biquíni, levar as matérias para ele lá no bar para ele censurar lá. E aí ele ficava todo orgulhoso, assim, acabava liberando umas coisas que o governo não queria. A tirada dele também é que ia começar a mandar para Brasília, Aham. o material censurado. E no movimento, eu comecei lá também, eu tinha feito uma grande entrevista com a Cora Coralina, que nunca tinha sido feita entrevistada para nenhum jornal fora de São Paulo, fora de Goiás. E é tão maluca que eu mostrei no verso e o pessoal fala, você inventou essa velha, não é possível. Eu falei, não, ela tem 80 anos, mas tem futuro ainda. Os caras falaram, não, você está com gozação. Eu levei no jornal Movimento, que tinha a área de cultura editada pela Maria Rita Kiel, mostrei para ela, e ela falou, vou publicar daqui a 2 semanas. Mas o Movimento também tinha tanta matéria censurada, que às vezes, dessa vez, se não fosse, não tinha matéria para publicar lá. Então, aí puseram a minha matéria da Cora Coralina lá. Mas eu mesmo, eu fui muito perseguido, assim, mas não, é, não censurado. A perseguição foi me demitir dos empregos que eu tinha normalmente, né? É, Outros empregos para é, ganhar a vida. é a primeira vingança deles, né? Obrigar a demitir funcionário que estava alinhado com a defesa da democracia, a volta da democracia, ainda que seja através de palavras. E essa sua experiência pessoal, ô Mozart, ela influenciou o seu trabalho como jornalista? Até que ponto? Olha, tem um livro do Bernardo Cusinski chamado Jornalistas Revolucionários. No Versus, eu já tinha na faculdade eu aprendi uma coisa que eu discordava, mas quem sou eu para discordar dos professores, né? Que o jornalista tem que ser neutro, você não tem opinião nem nada. Eu achava isso errado. E no Versus a gente aprendia que, assim, discutia ali, nós publicávamos uma matéria, grandes reportagens literárias e tudo, que a gente tinha que se colocar dentro da matéria, era o contrário. Você é uma pessoa que estava ali dentro, mostrava seus sentimentos. Então, desde essa época, tudo que eu fui fazer no jornalismo, me colocava como uma pessoa crítica de esquerda. Só que tem uma diferença do pessoal de um pessoal que diz que é apartidário. Eles dizem que são apartidários, mas defendem tudo aquilo que o patrão manda. Eu não, eu falei, não, eu acho que todo jornalismo devia ser assim. Você tem a sua posição. Então, o leitor sabe qual é a sua posição. E mais tarde, eu conheci também, eu conheci um pessoal ligado aos Tupamaros do Uruguai. Eu fui lá para Montevidéu, lá eu conheci, lá tinha 3 jornais diários. Um do Partido Branco, outro do Partido Colorado e um do Partido Comunista. Do Partido Comunista se chamava Mate Amargo. Então, surgiu lá um jornal desse grupo, chamado Juventude, que era um semanário, mas os 3 jornais diários era um comunista, um ligado ao Partido Branco e outro ao Partido Colorado. Então você ia comprar, sabendo, quando você comprava um jornal daquele, você sabia o que aquele jornal, a tendência daquele jornal. Agora, você pega, por exemplo, o Estadão, a Folha, todo mundo faz pose de partidário. Mas você pega o Estadão ali, é uma matéria altamente tendenciosa e fingindo que é partidário. Eu não, acho que toda a minha vida profissional como jornalista foi assim, clara, eu sou de esquerda, eu sou crítico do governo militar, sou crítico de todas as ditaduras. Então, não tem dúvida quanto a isso. Se alguém quer discordar de mim, tem todo direito, mas sabendo que eu não vou mentir, eu vou dar a minha visão das coisas. Aliás, um dos nomes mais consagrados do jornalismo atual, sem dúvida nenhuma. Como é que você avalia a importância da liberdade de imprensa nos dias atuais, já com esse viés, né, da sua vivência na ditadura? Hoje está muito fácil, né? Gozar está muito fácil, mas ao mesmo tempo está meio fluido demais, assim. Você a imprensa tem, os jornais têm a liberdade, mas o pessoal parece que não usa muito. Ou usa meio com medo, né? Então,
E que hoje as mídias sociais assim, estão dominando o- a informação. Então, os jornais hoje têm a liberdade total, praticamente. Você escrever uma matéria difamatória, obviamente, você vai ser processado, mas se você não difamar, nem não escrever mentiras, acho que você não vai ter problema com isso. Vai ter ameaça, como o pessoal que está, por exemplo, agora estão ameaçando, os bolsonaristas estão ameaçando a fotógrafa que fotografou a moça pichando a estátua da justiça, né, em Brasília, como se ela fosse a culpada da outra ser processada, e não a moça que estava fazendo isso lá, né? Aí, então, a fotógrafa e os jornalistas que noticiaram isso é que são os responsáveis, na visão deles, né? E eu não sei, assim, eu acho que no caso, assim, por exemplo, das mídias sociais, que os bolsonaristas defendem a liberdade total, na verdade eles querem liberdade para mentir. Eles querem tratar a mentira como sendo verdade. Aí eu acho que eles têm que sofrer restrição, sim. Se quer ter opinião, tenha a sua opinião, mas mentira não. É o mínimo que você tem que exigir, né? Uma democracia onde todo mundo fala realmente o que tem vontade de falar, o que pode falar, mas tem que dizer realmente com a verdade. Se você moldou, né, a sua tese em cima de verdade, você vai em frente e defende sem nenhum risco, né, e sem nenhum contraponto. O duro é exatamente isso, né? Que criam-se os fake news, as fake news, e você vai criando e vai distorcendo cada vez mais. Para sustentar outra mentira, surge mais uma e mais outra, e a gente acaba caindo exatamente nessa política do ódio que divide o Brasil hoje, lamentavelmente. Como é que você É, Pode falar. eu acabei esquecendo de complementar. Falei do livro do Bernardo Kucinski, chamado Jornalistas e Revolucionários. Ele estudou muito da imprensa alternativa, isso, para publicar esse livro, é sobre a imprensa alternativa. Uhum. Ele disse que alguns jornalistas nunca superaram isso, nunca conseguiram sair disso de publicar a sua opinião. E me pôs como o exemplo maior ali de não ter conseguido sair dessa coisa de ser um jornalista com opinião. Então é isso que eu queria complementar, só isso que eu tinha Não, esquecido. jornalista tem que ter opinião, sim. O jornalismo frio e insensível, o Samuel Weiner dizia isso, né? O que mata o jornalismo é a frieza e a insensibilidade do jornalista, que acha que tem que ser neutro. Não, ele tem que sofrer como todo ser humano que recebe uma notícia desastrosa, uma tragédia, esse tipo de coisa toda. Não tem como ser diferente. Eu tinha um jornalista amigo, Zé Roberto Alencar, um grande repórter, que ele dizia: se uma pessoa não se emociona com a crueldade, com o sofrimento alheio, não tem condição de ser jornalista. Eu concordo com ele. E é uma frase extremamente verdadeira, né? E essas mudanças que aconteceram, obviamente que transformaram o jornalismo em alguma coisa muito pior do que tinha, né? O jornalismo perdeu essa característica, né? A gente pega hoje o jornalismo, é um jornalismo de fachada, um jornalismo meio que de anedota, mas sem cair no risível. Isso aí, eu acho que quem me explicou isso muito bem foi seu irmão, Júlio Cavenato, escritor, que eu Aham. admiro demais. Acho que é um dos melhores escritores do mundo, não só do Brasil, que é aí de Ribeirão Preto. Num evento aí, numa feira do livro, que ele estava lançando um livro, ele disse o seguinte: o abandono das ciências humanas hoje tem uma consequência drástica na sociedade toda, inclusive no jornalismo. Não que todo mundo tenha que estudou sociologia, geografia, história, sociologia mais com toda a profundidade, filosofia, vai se tornar um filósofo e defensor dos recursos humanos. Mas assim, os jornalistas, por exemplo, têm que ter essa formação humanista para poder, a partir deles, que eles, do conhecimento dos direitos humanos de verdade, não dessa caricatura e tal, que vão influenciar o resto da sociedade. E hoje, a formação escolar abandonou demais as ciências humanas. Então, os jornalistas mesmo não têm muito conhecimento disso. Eles perderam a sensibilidade, e o conhecimento dessa coisa. Então, uma época, cheguei a pensar que para ser jornalista, ele tinha que fazer uma faculdade dessa,
geografia, história, ciências sociais ou filosofia, e em seguida fazer uns 2 anos de especialização em jornalismo, para poder ter uma visão mais clara e não ficar nisso, fazer o que o patrão manda. Os caras fazem. Hoje, jornalismo se restringe a fazer o que o patrão manda. O patrão manda você enterrar sua mãe, minha mãe estava errada mesmo. Sabe, né? Então, os caras se comportam muito assim. É claro que tem exceções, e são boas exceções, mas, no geral, é isso. O pessoal não tem senso crítico. O jornalista repete coisas. Repete release, assim, pega um release e repete aquilo. Só pega umas frases de um ou outro cara para esquentar, né? E quando não, a release hoje toma conta da redação, né? Ficou muito cômodo hoje a tal de assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, esse tipo de coisa toda, que passa a comandar, inclusive, o jornal, que passa a ter as próprias manchetes editadas por eles, vão para as máquinas, na maior, e acha que isso é fazer jornalismo. Não é. O jornalismo é por si. Pode falar. O Zé Roberto Alencar, esse cara que eu falei que jornalista tem que ter sensibilidade, quando ele morreu, a Folha fez uma matéria falando que ele era um tipo de jornalista que não aceitava fazer matéria por telefone. Ele tinha que ir lá no local, ver ver o que estava acontecendo e comprovar que era aquilo mesmo. Uhum. E pegar a opinião não só dos patrões, não sei o que e tal. Mas aí eu, na época, escrevi para a Folha, alguns anos eles não publicaram, obviamente, para a recepção do leitor, que o Zé Roberto Alencar foi demitido da Folha justamente por isso. Porque o jornalismo atual, ele pega assim um cara, dá 4 matérias para ele fazer num dia. Então, o que ele pega aquilo lá, a matéria, o release já pronto, o que ele faz é ligar para alguém e para esquentar o release, como a gente diz, né? Pegar uma frase dele, é isso e aquilo. Então, pega uma coisa, fica uma coisa totalmente superficial e falsa. O Zé Roberto Alencar não aceitava isso. Tinha que. Então, ele nunca poderia fazer 3 ou 4 matérias num dia. Ele fazia uma, ou às vezes não dava para fazer num dia inteiro, não dava, porque tinha que ir fundo nisso. Então, por isso, esse tipo de repórter não tem vez mais, é uma raridade, é raro. Acontece de vez em quando, tem uma coisa de alguém ser destinado para fazer uma matéria e ir fundo nas coisas. Mas o geral dos jornais é você pegar 4 ou 5 releases e esquentar aquilo, tudo por telefone, você nem vê a cara da pessoa. Se a pessoa te diz o que quiser, você publica aquilo lá como sendo verdade. Aliás, o tempo que eu trabalhei uma época no TV Record, tinha uma jornalista lá que fazia matéria, qualquer coisa que ela tinha que fazer, sobre economia e tal, ela ia perguntar para o Delfim Neto. Eu falei, escuta, minha, você quer ser uma grande jornalista? Ela sonhava ser uma grande jornalista, de entrar ao vivo, não sei o quê e tal, mas você não sabe quem é o Delfim Neto. Você pega a opinião dele como sendo verdade absoluta, e ele foi o cara que manipulou a economia no tempo da ditadura. Ele é um cara que determinava a inflação no ano de 74, por exemplo, a inflação foi 34,5%, o Delfim Neto, medida pelos órgãos responsáveis, o Delfim Neto determinou, não, a inflação esse ano foi 14,5%. Então toda a correção salarial, por exemplo, foi 14,5%. Isso ferrou muita gente e tal. E as pessoas fazem isso hoje em dia. Pegam uma pessoa dessa e fica sendo a verdade absoluta. E é bem isso mesmo. Como você disse, eu tive uma boa escola. Começar dentro de casa pelo Júlio, meu irmão. E em redação, eu sentava lado a lado do Luciano Lepera, que foi para mim outra grande mestre, que me falava exatamente isso. A desconfiar desse negócio de fazer matéria por telefone. Matéria à distância. Não existe isso se você não colocar o pé ali na poeira e sentir realmente o clima do que está fazendo. E ter a capacidade, como jornalista, de se indignar. Que é o que a gente vê hoje quase nada, né, Moza? É isso. Se você não se indignar contra a injustiça, você vai ser um mau jornalista. E também não tem que ser uma coisa assim. E isso que eu te falei também. Você tem que. Não é pegar o que a pessoa falou, mesmo que seja uma pessoa correta, tal, reproduzir o que ele faz. O Zé Roberto Alencar, mesmo na época que eu trabalhei com ele no DCI, ele reuniu os repórteres um dia lá e falou assim, gente, se um repórter aqui, com essa formação atual, que vocês estão praticando desse jeito, chegar num lugar para fazer uma matéria,
numa família. O cara, você presencia, está só você e a família lá. Aí o cara da chefe da família puxa um revólver, mata a mulher, mata os filhos e depois suicida. Não dá matéria, porque não tem ninguém para dar declaração, né? Porque se você publica só declaração das pessoas, pô, você tem que contar o que viram também, pô. Uhum. Moza, você descreveu bem a importância do jornalista na época e no combate à repressão militar, à ditadura militar, aquele tempo bastante sombrio em que se espancava, torturava, matava, desaparecia com corpos, essa coisa toda. E qual é com o advento da tecnologia, né, que chegou para ficar, não tem jeito, qual é o papel hoje, na sua visão, qual é o papel do jornalista hoje? É, deveria ser utilizar bem essas coisas, essa tecnologia. Mas, aliás, os jornais hoje são muito mais bonitos do que antigamente, assim, com exceção de alguns. O Verso foi o jornal mais bonito que já vi na vida, né? Da esquerda principalmente. Mas hoje, então, a tecnologia produz, assim, agora, aliás, já estão fazendo um jornal inteiro com a inteligência artificial, que o jornalista pega aquilo lá, às vezes pega uma coisa feita pela inteligência artificial, só dá um toque ali e tal. Não, isso acabou sendo deveria ser uma coisa para melhorar, né? Porque você tem muito mais recursos hoje em dia. Então, essas coisas, essa produção da tecnologia que mostra um monte de coisa acontecendo no mundo inteiro, deveria servir para você fazer uma coisa melhor, um jornal melhor. Mas ao contrário, tanto que você vê que o jornal a imprensa escrita está minguando demais, a imprensa é, essa virtual pela internet e tal, muito sem crítica, muito feita assim sem uma coisa produzida lá pelo Elon Musk, que é um cara de direita que é contra todo tipo de liberdade, a não ser a dele de explorar os outros e de sacanear países e gente e tal. E essa liberdade dele que ele usa para produzir um monte de informação e te manda. E você, se você não tiver um senso crítico, é isso que fala que o Júlio, seu irmão, falou, né? Se você não tiver uma formação humanista para sacar que aquilo lá tem alguma coisa errada, você publica aquilo lá sem crítica. E é isso que está acontecendo. Então, a tecnologia em si não é culpada, mas ela tem contribuído para piorar o nível de informação. Enche de informação, você tem milhares de informações, mas muito manipulado. Eu costumo dizer que a informação e o conhecimento. Eu respeito muito o jornalista que traz conhecimento. Aquele que traz a história, aquele que traz, sabe exemplificar a coisa. Só pela informação, qualquer site te fala o que está acontecendo agora na Coreia do Sul, do Norte, onde você quiser buscar. Eu não preciso dessa informação, eu preciso do conhecimento. Quem é que está fazendo, por que está fazendo e como está fazendo. Um exemplo muito claro disso é nas guerras atuais. A Ucrânia, guerra contra que a Rússia invadiu, sabe? Eu também discordo disso, da invasão. Mas assim, teve um monte de provocações da Ucrânia com apoio da OTAN, a Rússia, que tinha uma meta da OTAN de cercar a Rússia com todas as nações filiadas à OTAN, que é a Rússia, chamar a Rússia de comunista hoje é gozação, né? É um país capitalista com um governo que não é nada de esquerda, que é o Putin. Mas, então, assim, o pessoal só vê o lado da invasão. E tudo. Não vê, assim, por exemplo, o Zelensky foi um péssimo governo ali. Ele entregou a Ucrânia para o capitalismo internacional, assim, na maior cara de pau. E você pega a faixa de Gaza. Você pega a imprensa hoje, qualquer jornal. Eu vi assim, o último bombardeio, depois do cessar-fogo, aqui e tal, Israel bombardeou a faixa de Gaza, sem mais nem menos. Aí, o que saiu nos jornais? Israel bombardeia a faixa de Gaza, terroristas dizem que foram 700 mortos. Quer dizer, a vítima
são os terroristas, não é o Estado de Israel que está Exato. fazendo os terroristas. Aham. Então, os caras não têm esse troço, assim, essa falta de, de lógica mesmo, de conhecimento, de sensibilidade, de honestidade intelectual, que eu acho que é outra coisa também, você tem que ter honestidade intelectual, transforma a vítima em terrorista. Então, o que é a população? O que é criança de berço da faixa de Gaza é terrorista? Bom, eles estão sendo mortos. Médico está no hospital. Ele está entre os mortos. Está mais um terrorista morto. Né? Então, é coisa muito. Nós temos uma imprensa muito manipuladora, muito direitista e muito cruel. Eu acho que é cruel também. Extremamente cruel. Moza, eu disse no começo da entrevista aqui, na apresentação que eu fiz, e estava colocando você como uma pessoa que é um guardador, né, de uma memória viva, né, do jornalismo, um bom jornalismo que se praticou para combater a repressão militar, a ditadura militar, essa coisa toda. E isso valeu para você. Você lançou um livro de contos e causos, né? E causos engraçados. Aquele assalto a banco, uma criança dentro do banco, por exemplo, aquilo, a primeira vez que você me contou, a gente estava tomando uma cerveja aí na Vila Madalena, perto da sua. É esse aí, né? Eu queria que você falasse essa história da criança que estava dando a mão para a avó dentro de um banco. Pois é, o livro chama 1968, por aí, Memórias Burlescas da Ditadura. Isso aí foi lançado em 2008, escrito no final de 2007. O dono da editora queria que eu escrevesse um ensaio sobre 1968. Eu falei, que isso? Ensaio é coisa chata, e tem muitos sociólogos que vão fazer melhor do que eu. Então, se você quiser, eu faço um relato da coisa que eu vivi, o que eu vivi mesmo, em 68, por aí, em volta de 68. E do conhecimento também com os presos políticos. Então eu via muita história divertida sobre presos políticos. Na verdade, eu tinha vontade de fazer uma época um livro só com essas histórias brincalhonas dos guerrilheiros, os erros que eles cometiam, uma brincadeira e tal. Então, tinha um assalto a banco, lá que o pessoal chamava de expropriação de banco, para financiar, porque essas organizações guerrilheiras, os caras, obviamente, não tinham emprego, tinha que ter um jeito de sobreviver, né? Então, eles usavam o dinheiro do banco, né? Dos pessoal que tinha conta no banco, não da população, para financiar isso. Então, através de assalto que eles chamavam de expropriação. Então, numa dessas, sempre era assim, ó, o pessoal entrava na agência bancária, às vezes com uma submetralhadora, né, tal, e falava, pessoal, todo mundo em silêncio. Nós estamos aqui para retirar o dinheiro, expropriar o dinheiro do banqueiro e do banco para financiar a luta contra a ditadura. Nós não queremos dinheiro de vocês, não queremos nada de vocês, mas não se mexam, por favor, porque senão a gente é obrigado a reagir, tal, a tirar. Então, numa ação dessas, teve duas ações dessas que eu achei muito gozada. A primeira é que um amigo meu ele era um líder da RLN, mas ele era muito atrapalhado em termos de senso de direção. E teve uma vez que, numa ação dessa, todo mundo em silêncio, não sei o que e tal. Aí uma velhinha que estava lá falou assim: moço, vai demorar muito isso aqui? Ele falou: não, por quê, minha senhora? É que eu estou com feijão no fogo, eu estou com medo de queimar. Ah, como é que a senhora faz o feijão? A velha falou, ele baixou o submetralhador e falou: não, dona, esse feijão desse jeito. O cara é mineiro, morava no Espírito Santo. Então, mineiro, feijão é com alho e gordura de porco, né? Então, mas se ela fazer um feijão desse jeito vai ficar ruim. Ficou lá, o pessoal puxando ele, falou: vambora. Então, ele falou: não, mas deixa eu ensinar, né? Ela vai fazer um feijão ruim, então tem que fazer um feijão bom. E o outro que você falou, esse que eu te contei também, numa ação dessa foi no Rio de Janeiro também. Um grupo guerrilheiro entrou no banco, estava uma fila no caixa, e ele fez um discurso de sempre: queremos dinheiro do banco para financiar a luta contra a ditadura, não sei o que e tal, não queremos dinheiro de ninguém. Ele falou: mas se alguém mexer, eu atiro. E tinha lá um velhinho com um neto, um menino, aparentemente uns 7 anos de idade ali, de mão dada. O moleque estava torcendo para os assaltantes, né? Estava vendo que estava torcendo para os assaltantes, estava ali. Aí
ficou lá, a hora que fez aquele discurso, aí passou menos de uns segundos, um moleque gritou para um guerrilheiro desse lá: moço, moço, aquele ali mexeu, viu? Essas histórias são fantásticas, né? O Brasil tem uma produção dessas histórias em massa. Você está para lançar um novo livro para uma editora de Minas Gerais, né? Lá das Minas Gerais. De uma cidade pequena lá, da Grande Belo Horizonte, Conselheiro Lafayette e tal, mas com base em Belo Horizonte. É um romance dessa vez também, meio um tema inusitado, assim, que tem um monte de coisa dos costumes árabes da minha região, lá do sul de Minas, mas tem uma história de muito sexo também no meio. É um livro que não vai ser. Se fosse em outro tempo, eu tinha que vir escrito assim: proibido para menores de 18 anos. Está previsto para quando? Ainda, mas está previsto quando? Fim de junho ou começo de julho deve sair. Uhum. Mas o título ainda não está certo. Eu tinha posto assim: Almofadala, que é os prediletos em árabe, né? Os prediletos. E um amigo tinha sugerido o título Naim, que é o personagem principal, um descendente de árabe, chamado Naim e tal. É uma história de muito sexo, muita coisa de zoofilia, zona, serenata, futebol, todo esse negócio todo, mas tudo com humor, né? Que legal. A gente vai falar muito desse livro ainda, fazer um outro programa só desse livro aí, mostrar realmente... Desculpa. O Mozart Benedito, escritor. Mozart, por fim eu deixei para falar sobre os adoradores do Saci. Por que os adoradores do Saci? Não é bem adorador, é observadores do Saci. É observadores do Saci, Então, no final da década de 90, eu já comecei a ficar incomodado com o Halloween, porque o Halloween foi implantado aqui no Brasil por escolinhas de inglês. Eu acho até normal que uma escola de uma língua estrangeira você falar da cultura deles, mas isso aí eles foram impondo assim, para todo mundo festejar o Halloween, que é uma festa que não tem nada a ver. Aliás, não tem nada a ver nem com a origem dela, que é entre os povos celtas da Grã-Bretanha e Irlanda, que é uma festa religiosa do tempo anterior à chegada dos romanos ali, né? Então, quando os imigrantes irlandeses, principalmente, foram para os Estados Unidos, levaram essa crença do Halloween, que é uma crença do dia que os mortos voltam, o dia que abre o portal entre os mortos e os vivos, que os mortos vêm visitar os vivos, na crença desse povo celta. E lá nos Estados Unidos, como tudo, eles transformaram em uma festa comercial e começaram a empurrar para o mundo, para ganhar dinheiro e para impor aquela ideologia dos gringos, que é a ideologia do comércio, das vantagens, do direito e tal. Tanto que a festa do Halloween nos Estados Unidos é a segunda que movimenta mais dinheiro, só perde para o Natal. Até o Dia das Mães, que foi criado lá, perde para o Halloween como movimentação de grana. E aí isso foi me incomodando. Em 2003, já existia uma organização chamada dos Criadores de Saci, mas eu discordava um pouco deles, porque o jeito deles brincar com isso era criar saci em gaiola. Você imagina, eu com esse passado de ser contra presídio, não sei o que vai criar saci em gaiola. Passarinho eu nunca criei, eu sou contra ter cachorro em apartamento. Esse negócio eu vou ter que criar saci em gaiola, não sei o que. Aí eu encontrei com um amigo e uma amiga, num lançamento de livro aí na Livraria Cultura, e propusemos, decidimos criar uma coisa de observar saci. Então propusemos uma reunião em São Luís de Paraitinga, que é uma cidade com uma cultura caipira muito forte, é muito bonita, é muito musical, e lá eu tinha uns amigos ali, então vamos criar lá a Sociedade do Observador de Saci. E lá a gente discutiu com a sociedade, uma ONC, a gente chama, Organização Não Capitalista, para defender, para estudar e defender a cultura popular brasileira. Então criamos em 2003, e fez mais sucesso do que eu esperava, assim, né? Logo de cara, teve um monte de gente finiano e tal. E até, eu não estou com a carteirinha. Se quiser, bom, estou com a carteirinha longe daqui, senão ia te mostrar a carteirinha de observador de Saci também. Uhum. Né? Mas, então a gente festeja. Uhum. A gente festeja anualmente, no dia 31 de outubro, logo de cara já foi esse. 31 de outubro é dia do Saci e seus amigos.
A gente considera os amigos do Saci todos seres do imaginário brasileiro, principalmente os indígenas, que são muito ligados à questão ambiental e tal. E tem também os que vindo de fora, mas foram incorporados na cultura brasileira, como a mula sem cabeça, a cuca, o lobisomem. Então a gente festeja, assim, por exemplo, no Acre, o ser mitológico mais festejado é o Mapinguari, não é o Saci. Em Roraima é o Macunaíma, que o pessoal chama de Macunaíma, e tem o Curupira. No Ceará é a caipora, que lá não é o caipora, é a caipora, e assim por diante. Então a gente faz peças sobre isso e produziu um monte de livros sobre isso também, para criança, para professores, né? Porque os professores diziam que não festejava o Halloween porque não sabia a história do Saci, embora eles também não sabem do Halloween, mas festejava assim mesmo. E também produziu um filme chamado Somos Todos Sacis. Quem tiver tempo, vale 25 minutos, não, é 55 minutos, mas vale a pena. Somos todos sacis com Y, no Saci. Vale a pena ver também. A gente produziu Com isso certeza. E continuamos na batalha. Moser Benedito, eu quero te agradecer muito, muito. Para mim foi uma honra tê-lo aqui. Faz tempo que a gente está ensaiando, não está dando certo, e hoje finalmente deu certo. Fiquei muito, muito feliz com essa tua presença aqui, não física, mas através de link. Você está em São Paulo, eu estou em Ribeirão Preto, né? Mas é um prazer imenso, imenso te entrevistar, e vou te esperar para a gente comentar sobre esse novo romance que você está lançando aí. Um abraço, meu amigo, e muito obrigado. Eu que agradeço e gostaria muito de voltar, porque eu ia para a Feira do Livro de Ribeirão Preto direto, fora da Feira do Livro também, tem um bando de amigos aí, gente boa demais, para tomar umas cachaças, mas só que com a pandemia, além de eu ficar preso em casa, eu peguei umas 2 vezes Covid, uma dengue, não sei o quê, então estou muito preso em São Paulo, mas espero recuperar e tomar umas com você aí em Ribeirão Preto também. Opa, o Pinguim tem saudades suas aqui, com certeza. Obrigado. Você é sempre convidado para voltar aqui. Obrigado, Moser. Grande abraço para você. Abraço para você também, eu que agradeço. Obrigadão. E um agradecimento especial para você que nos acompanhou até agora. Nós ficamos por aqui e a gente volta na próxima semana. Até lá.